Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus. Vamos falar sobre um tema hoje que tem tomado um pouco da discussão aí nas redes sociais, como sempre, né? A gente vem tratando dessas conversas. Hoje eu estou com meu outro coleguinha aqui, tá me atrapalhando, mas me ajudando também, né? E que é o fato de como que o Novo Testamento trata a genealogia de Jesus, né, do ponto de vista espiritual e material, né? Do ponto de vista fisiológico, vamos dizer assim, né? Claro que nós cremos que Maria foi uma pessoa agraciada, né? Isso é evidente na Bíblia, né? A saudação do anjo diz isso. E a grande questão é a consequência de um raciocínio que a priori faz sentido, mas que a gente tem que ter muito cuidado com as consequências dele, né? Qual que é o raciocínio? Jesus nasceu, né, como o Verbo encarnado. Então Jesus é o Verbo que é Deus, e ele encarnou, né, na figura humana, então ele também é homem. E quem deu a luz a Jesus foi Maria. Então Maria é a mãe de Jesus, certo? É a mãe de Jesus. Então, se Jesus é Deus, Maria é a mãe de Deus. A gente tem que ter cuidado com a consequência desse raciocínio. Por quê? Porque Jesus veio ao mundo por meio, né, da encarnação, né, pelo ventre de Maria, realmente. Então, o Jesus humano ele teve um início, certo? Ele teve um início. Mas a gente não pode dizer que o Jesus divino teve um início. Ele foi gerado no Pai, né, pelo Pai, né, não criado, ele foi gerado no Pai desde a eternidade. Né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então a gente fazer esse raciocínio circular, né, entre aspas, peraí, a gente fazer esse tipo de raciocínio. Maria é mãe de Jesus, Jesus é Deus, então Maria é mãe de Deus, é um pouco perigoso, né, porque dá a entender que de alguma forma Maria deu origem a Deus, né, ela gerou Deus, mas ela não gerou Deus. Quem gerou Deus foi o Espírito Santo no ventre de Maria, né, ou melhor, quem gerou Jesus humano foi o Espírito Santo no ventre de Maria, né? Então Maria foi realmente um instrumento poderoso nas mãos de Deus para a salvação do mundo. Nesse sentido de trazer o Salvador, nós não desmerecemos isso, né? Que missão, né? Que missão José e Maria receberam, né? Glória a Deus por isso, que cumpriram essa missão também. E a gente só tem que ter cuidado com essa questão de mãe de Deus, né? Por quê? Porque Jesus, como a gente já vinha discutindo, né? Ele foi gerado pelo Pai, né? Desde a eternidade. Ele não foi criado, ele foi gerado desde a eternidade. Então é bom evitar a gente dizer que o fato de Jesus ser Deus e Maria ser mãe de Jesus, então Maria é mãe de Deus. É bom evitar, tá? Por quê? Outro motivo, como que os escritores do Novo Testamento, Paulo em especial, tratam essa questão da genealogia de Jesus, né? Até nos evangelhos, né? Eles fazem questão de mostrar que Jesus na verdade é filho de Davi, que ele tem essa herança do trono de Davi, né? Então o enfoque material de Jesus não é ser filho de Maria. O enfoque material de Jesus é ser filho de Davi. Tanto que Paulo escreve aos Romanos algo mais ou menos assim no início, né? Que ele é apóstolo do Evangelho de Jesus Cristo, anunciado no Antigo Testamento, né? Pelas Escrituras, ele fala, pelos profetas, em que Jesus foi feito filho de Davi segundo a carne, ou seja, segundo a matéria, né? Segundo o seu corpo, ele foi feito filho de Davi, e filho de Deus segundo a ressurreição pelo Espírito. E é curioso porque Jesus só é declarado filho de Deus, mesmo assim, né? Recebeu o selo de ser filho de Deus pela ressurreição dada pelo Espírito, né? E isso é tremendo, né? Jesus cumpriu a sua missão e ele foi achado digno de alguma forma. E eu falo isso apenas didaticamente, porque quando Jesus também é batizado, tu és meu filho, em quem me comprazo, né? Então antes da sua morte física, isso é interessante também para a gente discutir sobre o batismo, né? Na sua morte física e na sua ressurreição, Paulo escreve que Jesus foi declarado filho de Deus. Mas quando ele é batizado, e o batismo representa isso, né? A morte e a ressurreição, Deus fala a mesma coisa, né? Que tu és meu filho, em quem tenho prazer, né? Este é o meu filho, em quem tenho prazer. Veio a pomba, né? O Espírito Santo na forma de pomba pousou sobre Jesus e se ouviu essa voz do céu.
Então, realmente, Jesus é filho de Maria como homem, né? E este homem que nós cremos é Deus também, é o Verbo encarnado, ele é Deus. Mas a gente tem cuidado em dizer que Maria é mãe de Deus, né? Porque Maria não tem uma relação hierárquica ou, vamos dizer assim, material, com muitas aspas, tá? Importante, né? O que importa no Novo Testamento é declarar Jesus filho de Davi, realmente o herdeiro do trono, né? Aquele que é digno de se assentar no trono de Davi, aquele que foi realmente o prometido, né? Desde o Éden, né? Então é isso que importa pro cristão, né? Claro que Maria, como a gente veio destacando aqui, Maria teve uma missão muito importante, nós não desprezamos, nós não colocamos essa missão como secundária, no sentido de outras missões que também foram levantadas por Deus, né? Mas nós cremos que Jesus, vamos dizer assim, a parte humana também, que isso eu estou falando de forma didática, porque Jesus é um homem e Deus, né? Simultaneamente, 100% um, 100% o outro, se é a melhor forma de dizer, mas Maria é mãe de Jesus homem, né? E é muito complicado a gente dizer mãe de Deus, né? Porque o enfoque material nem é sobre Maria, o enfoque material é sobre ele ser filho de Davi, e o enfoque espiritual é realmente, né, essa característica divina, esse atributo divino que Jesus também tem, né? Então Jesus é homem e Deus. A gente só tem cuidado em falar Maria, mãe de Deus, por mais que o raciocínio no início pareça tranquilo, né, pareça razoável. A gente tem que ter esse tipo de cuidado. Então é basicamente isso, né? Termos um cuidado na hora de nos expressarmos com alguns jargões, enfim, né? Por mais que os católicos talvez nem queiram dizer isso, né? De que Maria é superior a Deus, porque é mãe, mãe é superior ao filho, talvez nem queiram dizer isso, né? Na sinceridade do seu coração, mas realmente é um termo que a gente tem que ter cuidado, porque o próprio Jesus, né, quando ele está lá com os discípulos e tal, vai falar, sua mãe está aí, né? E ele fala, quem é minha mãe? Minha mãe, meus irmãos são esses que fazem a vontade de Deus, né? Então parece que há um desprezo por essa árvore genealógica, né? Imediata, até mesmo por Jesus, né? O que importa é essa família de Deus, que nós todos fomos reunidos, né, por meio do seu sacrifício e da sua ressurreição. E aí eu queria deixar, né, esses dois enfoques, a parte humana de Jesus sendo enfatizada como filho de Davi, e a parte divina, né, como filho de Deus mesmo, né? E isso é tremendo, né? Um mistério maravilhoso em que o Verbo divino também se encarnou, né? Também tomou a forma humana. E a Bíblia diz que ele se aniquilou, né? Ele se esvaziou. Então é muito tremendo isso que Jesus fez por nós, né? É uma renúncia muito grande, né? Ele se esvaziou. Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou, se aniquilou e tomou a forma humana, né? E foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, pelo dom do Espírito Santo, e foi reconhecido como filho de Davi, né? Pela carne, né? Pela matéria, como Paulo escreve lá em Romanos 1, e filho de Deus pela sua ressurreição, e glória a Deus por isso.